Deus que sejam lembradas do Senhor Jesus. Hoje, dia 19/2, meio-dia. Como de costume, nós estamos aqui reunidas. Mais uma vez eu vou compartilhar a solução para a humanidade, né? Que é a Bíblia. Tudo aquilo que nós precisamos está aqui, na palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer à nossa memória a vida de um homem que ele passou por muitos problemas. E todos nós já conhecemos quem foi esse homem, o que ele enfrentou. Ele ressignificou a dor. Ele passou por situações que talvez nós não conseguiríamos passar. Esse homem é Jó. Então, assim, vamos lembrar que Jó, ele perdeu tudo, não apenas uma coisa, mas ele perdeu tudo em um único dia. Jó perdeu seus filhos, todos os seus filhos, não um, mas todos. Perdeu sua esposa, perdeu a sua família, perdeu reputação, perdeu dinheiro, perdeu saúde. Tudo em um único dia. E às vezes nós perdemos uma única coisa e nós já sofremos mais do que Jó. Às vezes nós temos uma notícia que não é bem recebida, que não é esperada, uma doença, uma demissão do trabalho, um problema na família, e aquilo já nos desestrutura, já nos abala de uma forma que a gente já não consegue nem erguer a cabeça, não consegue nem pensar no que vai fazer. Nós já somos atacadas pela depressão, pela angústia, pela falta de sono, com uma única coisa, com um único problema. E Jó passou por todos os problemas em um único dia. E eu quero ler para vocês, então, Jó 38. E antes de fazer a leitura, eu quero ressaltar o porquê de trazer essa mensagem aqui. Embora eu já tenha tratado sobre o livro de Jó, embora eu já tenha falado algumas coisas em outros livros que também têm esse mesmo tema, das dificuldades, das tempestades, é porque nós vivenciamos essas dificuldades com muita frequência. Com muita frequência nós estamos, nós vemos na nossa frente alguma dificuldade, algum mar fechado, alguma porta fechada. Com muita dificuldade. Essas dificuldades, elas vêm em nossa vida com muita frequência. Mas às vezes a nossa postura, embora já tenhamos vivido algo dias antes, parece que não nos ensina nada. Porque vem outra dificuldade e a gente tem os mesmos comportamentos que tivemos há 10 anos. A gente enfrenta aquela dificuldade com o mesmo olhar que nós enfrentamos uma tempestade que aconteceu há 2 semanas. Então parece que a gente tem muita dificuldade em aprender com todas essas situações adversas que acontecem conosco. Então, esse momento aqui não é para nós sairmos daqui com a informação de que nós não vamos enfrentar mais dificuldades, que a palavra do Senhor está à nossa disposição, que Jesus veio para nos dar vida nova. Então, nós, a partir do momento que nós cremos nele, nós estamos imunes às tempestades. Não, muito pelo contrário. Eu quero afirmar que todas nós enfrentaremos, enquanto estiver aqui na terra,
tempestades. Vai acabar uma, vai vir outra. Acaba essa outra, vem outras mais. Então a gente precisa mudar o quê? Nós vamos ter como impedir as tempestades? Não. O que precisa mudar? É a nossa postura, é o nosso olhar, é como enfrentar essa tempestade, é como enfrentar essa dificuldade. Por isso é importante a gente reforçar esse tema novamente, porque nós temos uma facilidade muito grande em esquecer como é que Deus agiu na dificuldade de ontem, como foi que Ele agiu na dificuldade de antes de ontem. A gente foca no problema de hoje e esquece o que Deus já fez. Então aqui Jó 38 começa assim. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Em algumas versões, vocês vão encontrar, em vez da palavra redemoinho, vai ter a palavra tempestade. Então, o Senhor, Deus, respondeu a Jó no meio da tempestade e disse, vejam bem, o Senhor ele não acalmou a tempestade para falar com Jó. Ele falou com Jó no meio da tempestade. E ele disse assim, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Jó tinha feito uma série de indagações, uma série de questionamentos, murmurado, tinha falado que Deus tinha abandonado ele, que ele estava ali sozinho. Aí o Senhor agora, no meio da tempestade, começa a fazer perguntas para Jó. Imaginemos nós enfrentando aquele dia terrível, aquele dia que nos faz chorar, e aí Deus não age. Ele vem ao nosso encontro para nos perguntar. Em vez de nós percebermos o agir do Senhor, Ele vem a nos perguntar. Foi isso que Ele fez com Jó. Quando Ele diz, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Quem é esse que está falando coisas que ele nem sabe? Quem é você, Jó? Para achar que você sabe tudo, Jó. Para você ficar murmurando em meio à sua dor. Para você ficar se lamentando. Para você ficar se reclamando. Porque agora você perdeu essas coisas. Quem é você, Jó? Você não sabe de nada. E ele continua perguntando para Jó. Agora, cinge os teus lombos como homem. E perguntar-te-ei. Tu responde-me. O Senhor está falando para Jó. Jó, te prepara, porque agora eu que vou te perguntar. Isso no meio da tempestade que Jó estava enfrentando. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Onde você estava, Jó? Eu estava criando tudo isso aqui. Onde é que você está? Faze-mo saber se tens inteligência, já que você se acha tão conhecedor de tudo. Me responde, onde é que você está? Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Porque a terra tem medidas, mas essas medidas são conhecidas do Senhor. Quem foi que colocou essas medidas, Jó? Você sabe quem foi que fez isso? E continua. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Eu estou só tratando das perguntas, as perguntas que o Senhor fez para Jó. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Quem cerrou o mar com portas? Quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro. Quando passei sobre ele o meu decreto, eu lhe pus portas e ferrolhos. Ele estava dizendo, Jó, quando eu dei a ordem para o mar, para ele vir só pé aqui, a gente percebe isso bem quando está olhando ali para a praia. O mar, ele tem um limite. Ele vem até que as ondinhas vêm e elas voltam.
Quem impôs esse limite foi o Senhor. Então, o Senhor começa a perguntar para Jó: Jó, você sabe isso? Você conhece aquilo? Quando eu juntei os teus ossos dentro do ventre da tua mãe, você sabe como é que eu fiz isso? Quando nós viemos a este mundo, demos o primeiro respirar, foi soprado o fôlego de vida em nós. Alguém sabe explicar isso? Então Deus estava falando para Jó: Jó, quem é você para questionar a dor que você está enfrentando? Quem é você para, no meio da dor, você vir dizer que eu não estou contigo? Porque nós não sabemos a causa de muitas coisas. Nós não sabemos por que enfrentamos muitas tempestades. Às vezes, nossa vida parece que está tudo certinho, tudo tranquilo. Estamos vivendo um tempo de calmaria, um tempo de bonança. Então, no tempo de calmaria, aproveitemos para estar com a família, para passear, para jantar, para brincar. Porque uma coisa é certa: logo, logo, a tempestade vai bater na nossa porta. Essa é uma certeza. Vai chegar. Quando eu, às vezes, assim, me deparo lá em casa, vendo que está tudo tão certinho, aí eu vejo assim: no meu trabalho está tudo certo, dentro da minha casa está tudo certo, na igreja está tudo ok. Aí eu já sei, bom, logo, logo, eu tenho que me preparar, porque eu sei que vai vir. E vem. Em alguma área vem o problema, vem a tempestade. Em algum momento o nosso barco vai ser açoitado por ondas. Não tem como impedir essas tempestades. E aí o Senhor então faz essas indagações para Jó. Quem é você para questionar os meus desígnios? Você é melhor? Eu estou passando por isso e por aquilo. Deus me esqueceu. Por que Deus te esqueceu? Porque você está enfrentando um problema, por isso Deus te esqueceu. Ele disse para você em algum momento que Ele ia impedir de você ser atacado por alguma onda. Ele prometeu isso em algum lugar? Não, Ele não prometeu. E nós precisamos ainda lembrar que no tempo da bonança, no tempo do banquete farto, o Senhor não precisa estar atuando de maneira clara, porque a gente está bem, a gente está feliz, está alegre, está em regozijo. Mas o Senhor, Ele usa a tempestade como o ambiente mais propício para Ele se fazer conhecer por cada um de nós. É na tempestade, é através da tempestade que nós podemos nos achegar a Deus. Ninguém conhece a Deus no momento de alegria, felicidade, auge total, está tudo bem na minha vida, eu conheço o Senhor. Não é assim. Não é assim. Eu digo, não, eu estou falando de conhecer, de ter intimidade com Ele. É diferente de você ser apresentado para o Senhor, de ser levado para uma igreja, isso é uma coisa. Estou falando de ter intimidade, de realmente conhecer o Senhor, de realmente ver o agir dele. É na tempestade que ele age, que ele se revela e que ele também mostra quem nós somos. Quando a gente está bem, parece que a nossa fé está lá em cima. É fácil dizer: Deus é bom, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou bem, eu estou com saúde. Deus é muito bom. Mas esse Deus é bom, a gente consegue falar quando recebe um diagnóstico ruim? Com essa alegria, Deus é bom? Será que a gente consegue fazer isso? Essa situação aqui vivida por Jó é uma situação cronológica, é um livro que foi colocado na Bíblia de maneira cronológica. E Jesus, milênios depois, lá no Novo Testamento, ele fala sobre tempestades. Livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu já falei aqui várias vezes sobre episódios envolvendo tempestade. Várias vezes. Só que o comportamento do homem lá
com Jó e nos evangelhos, com Jesus é o mesmo. É o mesmo comportamento, não muda nada. Milênios depois, o homem se comporta da mesma forma. A gente tem uma dificuldade hoje e o nosso comportamento é muito parecido com aquele que nós tivemos há uma semana, há 2 semanas. É muito parecido. Então o Senhor faz as perguntas para Jó dizendo: você sabe por que isso está acontecendo? Você entende a razão? Porque as dificuldades, as tempestades, elas vêm para isso. Para quê? Para que nós tenhamos intimidade com Deus e o conheçamos e percebamos quem somos nós. Qual é o nível de fé que nós temos, qual o nível de fé que nós estamos. Então, lá atrás, Jó era um homem que estava sem fé, que começou a murmurar, que começou a questionar, e aí a gente vai ver depois, Jó vai ter uma mudança de comportamento. Quando Jesus e seus discípulos estavam lá no barco, no meio da tempestade, Jesus estava, em uma dessas passagens, Jesus estava o quê? Dormindo. E aí os discípulos veem o barco sendo açoitado pelas águas. Eles vão até Jesus: não acorda, tu está dormindo, a gente vai morrer. Aí Jesus acorda, aquieta o mar, a tempestade, e diz: ué, por que precisa acordar? Por quê? Pedro está indo sobre as águas e ele não consegue ir até o encontro de Jesus. Ele já estava ali afundando. Jesus pega na mão de Pedro e diz: por que? Homens de pouca fé, por que você duvidou? Por que vocês, discípulos, vocês mesmos não abriram a boca e disseram assim: ó, mar, te aquieta? Porque a Bíblia diz que Jesus, antes de ele ser assunto aos céus, ele deixou sobre as nossas vidas, a minha vida, a vida daquele, a da Maria, ele deixou a autoridade para nós curarmos com o nosso estender de mãos. Tem alguém enfermo, a gente vai lá, nós aqui. Não precisa de um homem lá dos Estados Unidos, não, de outro país. Um grande pastor, um grande líder. Ele deixou sobre as nossas vidas autoridades para chegar, colocar as mãos e a pessoa ser curada. Para chegar, colocarmos as nossas mãos e aquele demônio que estava operando na vida daquela pessoa sair, ele ser expulso. Ele disse que nós faríamos coisas maiores do que as que ele fez. E nós sabemos das coisas grandiosas que o Senhor fez. Mas ele disse: eu estou deixando a autoridade, eu dou a autoridade para vocês fazerem coisas maiores. Será que nós estamos exercendo essa autoridade, entendendo que existe autoridade sobre nós? Ou nós estamos ficando acanhados, prostrados diante da dificuldade, diante da dor? Homem de pouca fé. Sabe, a moeda que move aqui o nosso mundo, o mundo físico, é o quê? É o dinheiro. O que move aqui é o dinheiro. Mas no mundo espiritual, a moeda que movimenta, que gera movimento, chama-se fé. É a fé. O que nós vivemos aqui, em todas as áreas das nossas vidas, tem como respaldo o que nós provocamos lá, no mundo espiritual. Primeiro acontece lá, no mundo espiritual. Depois acontece aqui. Então, se eu quero viver algo diferente na minha vida, se eu quero romper com alguma cadeia que eu estou enfrentando, eu tenho que movimentar lá primeiro. É lá que tem que haver esse movimento. Com aquilo, através daquilo que eu falo, através daquilo que eu declaro, da oração que eu faço e daquilo que está no meu coração. É isso que vai movimentar lá o mundo espiritual e vai refletir aqui. Então, analise qual é o tipo de vida que você está vivendo hoje. O que você está vivendo? Talvez precise
movimentar mais o mundo espiritual. Talvez precise usar mais dessa moeda da fé. Milênios depois, o comportamento dos discípulos foi o mesmo de Jó. Pouca fé. Então, no tempo da tempestade, é o ambiente que o Senhor nos proporciona para nós, de fato, o conhecermos, para nós vermos qual é o nível de fé que nós estamos, em qual nível de fé nós estamos, se estamos com pouca fé, com nenhuma fé, qual é o nível que nós estamos. E o tempo da bonança, o tempo de calmaria, é para nós sermos usados por Ele. Porque no tempo da dor, da dificuldade, é difícil se tornar um instrumento. É difícil do Senhor, né? E o tempo da bonança é para espalhar o que está escrito aqui. Essa palavra que traz o quê? Esperança. A Bíblia, acima de tudo, é uma palavra, é um livro que traz esperança. A tempestade, a dificuldade não é para te matar, não é para te destruir, não é para te colocar ao chão. A tempestade é para que você possa ter mais intimidade com o Senhor. Ele sabe por que nós temos que passar por determinadas coisas. Ele sabe também o tempo que vai durar cada tempestade. Porque a tempestade, se ela durar a vida toda, ela vai contra até mesmo a lei da física. Gente, nenhuma tempestade dura o tempo todo. Na física, a tempestade natural que nós vemos aí, mundo afora, tem um tempo para começar, mas tem um tempo para terminar. Assim são os nossos problemas. Tem um tempo para começar e também tem um tempo para terminar. A questão é que às vezes nós não sabemos lidar com o pós-tempestade. A gente não sabe como lidar com aquilo que restou após a tempestade. Esse é o problema. No meio da tempestade, vamos confiar. Não sei porque estou passando por isso. Não sei, não entendo. Mas eu tenho um Deus que existe desde sempre. Eu tenho um Deus que criou todas as coisas. Nós temos um Deus que criou todas as coisas, que tem todo o poder sobre suas mãos. Então nós precisamos confiar nesse Deus. Mas isso também não vai nos tirar a nossa responsabilidade de fazermos a nossa parte. No meio do problema, façamos aquilo que nós devemos fazer. Mas não botemos a nossa confiança no nosso Deus, na nossa inteligência, no nosso conhecimento. Eu posso, se eu fizer isso eu vou resolver. Não. Faça a sua parte, mas coloque a sua confiança nele, é no Senhor. Amém? Vamos lá. Papai, Papai, louvado seja teu santo nome. Nós estamos mais uma vez na tua presença, recebendo essa palavra de esperança, essa palavra de ânimo que gera fé no nosso coração. Cada uma de nós tem as suas dores, tem as suas dificuldades, está em algum tipo de barco envolto em uma tempestade. Nós precisamos confiança. Que mesmo em meio a esse balançar do barco, Senhor, e aí em Ti, Pai, que nós precisamos depositar a nossa confiança. Gera em nós, Senhor, tamanha fé, para que possamos, Senhor, enfrentar tudo o que tivermos que enfrentar, glorificando o Teu nome.
que nós possamos nos apresentar a Ti em meio ao mar revolto, como mulheres de fé, mulheres que não esmorecem, Senhor. Mulheres que confiam naquele que é o Criador de todas as coisas. Ainda que doa, Senhor, ainda que seja difícil, contigo nós podemos suportar. Contigo nós podemos vencer. Pai, em meio a essa dor, venha se revelar. Se revele, Pai, a mim, a Hilda, se revele a Keila, Pai. Se revele a Dona Maria, se revele a Cátia, se revele a cada um de nós, Pai. Nós não queremos falar de um Deus a partir de experiências dos outros. Nós queremos ter as nossas próprias experiências contigo. E isso é possível porque o Senhor é um Deus acessível. Está o tempo todo com as mãos, com os braços abertos, estendidos, esperando pelo nosso olhar, esperando pelo nosso caminhar em tua direção. Pai amado, nos use no tempo da bonança, Pai, no tempo do banquete farto, que nós venhamos a nos preocupar, Senhor, com os nossos irmãos que ainda não te conhecem, e sejamos instrumentos da tua palavra, Senhor, para levar também essa esperança àqueles que estão perdidos, àqueles que estão em mar de choro, Pai. Senhor, que possamos caminhar, não por aquilo que nós vemos, porque as circunstâncias às vezes nos são desfavoráveis, mas que caminhemos segundo aquilo que nós cremos, segundo aquilo que nós acreditamos no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E é a Ti que mais uma vez nós batemos na Tua porta e entregamos em Tuas mãos a vida dos nossos maridos, Senhor. Homens levantados por Ti, como sacerdotes dentro das nossas casas. Nós entregamos em Tuas mãos a vida dos nossos filhos, Senhor. Para que o Senhor, Pai, trate cada um, cuide de cada um, Senhor. Para que o Senhor use cada um na expansão do Teu reino, como pregadores da Tua palavra, como evangelistas, como missionários, como homens e mulheres de Deus. Guarda cada um da nossa parentela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.